Boa tarde. Tô vendo que o pessoal está começando a entrar. Bem-vindos a mais um Conversas de Direito Administrativo. Hoje o nosso tema é licitação em tempos de coronavírus. Eu vou chamar o professor André Cirino. Antes de eu chamar o André, deixa eu explicar para vocês. Para quem estava na terça e quem está chegando agora, na terça foi o início, a gente estava começando essa ideia, e a nossa ideia era termos os três ao mesmo tempo, eu, o Zé e o André ao mesmo tempo na tela. Aí a gente descobriu que o Instagram permite só dois, que não é o que a gente queria, nem de longe é o melhor. Mas a gente, de terça até hoje, ficou examinando as outras possibilidades, o Zoom, o Google Meet Room, mas a gente ainda não se decidiu por nenhum e aparentemente nenhum deles tem a facilidade do Instagram, que você entra quando quer, sai quando quer, interage com a gente, que é o que a gente quer. Na verdade, a gente quer facilitar, deixar esse canal um canal amplo, não restringir acesso. Então, até que a gente chegue a um modelo que permita essa facilidade e termos os três ao mesmo tempo na tela, a gente vai continuar no Instagram. Se a gente tiver alguma alteração, a gente avisa para vocês. Eu vou ver se eu consigo, vamos ver se hoje roda melhor, eu vou ver se eu consigo chamar o André, vamos lá ver se não, vamos lá, André, adicionar, aguardando o professor André Cirino. Acho que hoje vai mais fácil, a gente vai ficando um pouco mais ambientado com a plataforma. Viu? Hoje, oi André, que bom. Tudo bem? Né? Tá me ouvindo Vamos lá, bem? Oi, estamos te ouvindo bem? Joia. Deixa eu explicar qual é o assunto de hoje e por que a gente caiu nesse tema antes de eu ouvir o André. Segunda-feira a gente falou sobre um tema mais geral de regime jurídico administrativo, um pouco mais para os nossos alunos de Direito Administrativo 1, que é meio início da matéria. Hoje a gente está dando um salto grande para o início da matéria de Direito Administrativo 2, que, na verdade, assim, eu não queria deixar órfãos os meus alunos de Direito Administrativo 2 também, né? Que a gente está dando licitação em Administrativo 2. Então, o que a gente vai... Por que esse assunto de licitação em tempos de coronavírus, de onde ele me apareceu? Eu acho que eu estava assistindo na sexta ou quinta-feira, acho que foi sexta, aquela famosa entrevista do presidente da República com os seus ministros, mas uma fala específica do ministro da Saúde me chamou a atenção. E ele falou o seguinte: agora nós estamos preocupados em dar segurança para os gestores públicos que precisam contratar nesse momento. Por quê? Porque está todo mundo falando, a gente precisa de respirador, a gente precisa de hospital, a gente precisa de leito, a gente precisa de um monte de coisa na saúde. Nada disso cai do céu, nada disso sai de lugar nenhum. Ao contrário, as administrações públicas, especialmente as estaduais e municipais, porque a administração federal, em matéria de saúde, em matéria de SUS, ela é basicamente uma repassadora de recursos. Então, assim, o governo federal vai disponibilizar esse recurso para as administrações públicas municipais e imagino eu, substancialmente, administrações públicas estaduais, e essas administrações públicas vão precisar contratar, né? E aí o ministro da Saúde falava: nossa preocupação agora, a gente está conversando com o Ministério Público, a gente está conversando com os tribunais de contas. Por quê? Porque os gestores públicos estão receosos, temerosos dessas contratações emergenciais. Então, me ocorreu que esse assunto é um assunto relevante. Na verdade, eu estava até pensando, a gente comentou isso na segunda, e isso é a mais pura verdade. Este é um momento do direito administrativo raiz. É um momento em que a sociedade está precisando de Estado, está precisando de autoridades, e quem entra em campo é o direito administrativo. Estado e autoridade é com a gente mesmo,
né? E sendo Estado e autoridade, esse é um momento em que a gente precisa voltar aos institutos clássicos de direito administrativo. Então, nesse quesito de licitação, no próprio dia 20, hoje é que dia? 26, né? No dia 20, então, foi o quê? Sexta-feira passada, na própria sexta-feira, o governo federal editou uma medida provisória, a medida provisória 926, de 20 de março, em que alterou a lei de fevereiro, que tratava de medidas para enfrentamento da emergência do coronavírus, que é a Lei 13.979, para incluir justamente na Lei 13.979, a medida provisória 926, diversas normas que tratam de contratação e, mais especificamente, de dispensa de licitação. Né? E aí eu vou passar a palavra para o André para ele falar um pouquinho dessas normas e o que é a dispensa nesse momento. Né? Quer dizer, a gente fala muito na obrigação de licitar, que é a regra, a obrigação de um procedimento de competição pública para que a administração escolha com quem ela vai contratar, mas a gente vai tratar nesse momento, e essa é a relevância, não dá para licitar. Como a gente fala em aula, a licitação ela leva meses, ela demanda uma série de procedimentos. Tudo que a gente não tem agora é tempo. E aí é por isso que a lei trata basicamente de dispensa. Mas eu vou deixar o André falar um pouquinho para vocês sobre esse regime, digamos assim, especial de não licitação nesse momento. Né? Obrigado, Patrícia. Boa tarde, pessoal que está aí. Começando a me habituar mais com esse sistema. E agora eu me sinto um Instagrammer. E, né? Impressionante. E fazer essas lives está sendo um prazer e uma alegria poder interagir com tanta gente. Né? A gente está precisando de interação. Né? Bom, o tema de hoje, né, focado nos seus alunos de Direito Administrativo 2, né, dessas hipóteses de contratação emergencial. Né? Isso é uma hipótese típica do caso de dispensa, né, em que seria possível a competição em tese, mas que, por conta de circunstâncias avaliadas pelo legislador, ele afasta a necessidade de procedimento prévio de licitação. Né? E isso é viabilizado por conta dessa circunstância. Né? A primeira pergunta que eu me coloquei quando eu vi a medida provisória a primeira vez foi: será que a gente precisava da medida provisória mesmo? Assim, porque a Lei 8.666, no artigo 24, já tinha uma hipótese de contratação direta para situações de calamidade, né, professora Patrícia? No inciso 4º do artigo 24, que dispensa a licitação em caso de calamidade para contratações relacionadas às necessidades voltadas a essa calamidade especificamente, né? Sim, então, assim, até pensando alto aqui, num governo que não consegue aprovar suas próprias medidas provisórias, né? O gestor público, se eu for orientar um gestor público, eu diria: olha, se baseie na Lei 8.666 também, né? Não fique apenas com a medida provisória, porque nada indica que ela será aprovada pelo Congresso, né? Enfim, a gente não tem certeza. Nunca houve um governo que não conseguiu tão mal sucedido na aprovação das suas medidas provisórias, né? Então, a primeira pergunta que eu me coloco foi essa: assim, a gente precisava mesmo assim da MP? Eu já respondo assim, meio estilo Dora Aventureira, né, que faz a pergunta e responde. Eu acho que era bom, né, a medida provisória, porque ela ajuda a dar mais conforto, né, enfim, realmente pensando nessa situação específica, né, da crise do coronavírus, da Covid-19, traz mais segurança jurídica, sim, essa previsão específica, embora ela não fosse imprescindível, né? Agora, o que é fundamental, né, é que essas contratações e que elas sejam feitas realmente para fins relacionados
ao estado de calamidade, né, que foi colocado, né, ao estado calamitoso relacionado ao vírus. Então, não é possível, não se trata de uma liberação geral, né? Eu tenho certeza que, pelo Brasil afora, vai ter muito prefeito tentado a se utilizar disso para contratar, imagina, né? Compra de carros, você duvida? Eu não duvido. Não, não. Foi o que eu pensei. Na verdade, assim, essa foi uma reflexão que eu também fiz, André. Sempre a gente está numa situação extraordinária, mas, na verdade, emergências para contratação pública, elas são algo rotineiras. A gente, infelizmente, vive num país que tem catástrofes naturais de tempos em tempos. Então, a gente, curiosamente, tem uma experiência já. Na verdade, talvez a maior hipótese de dispensa em que a gente tenha mais experiência é justamente a contratação por emergência. Né? A hipótese de dispensa mais utilizada, e que se vocês procurarem, que tem mais jurisprudência, é o 24, inciso 4 da lei, que trata de dispensa de licitação em hipóteses de emergência da Lei 8.666, que trata ordinariamente de dispensa de licitação em casos de emergência. Então, uma hipótese em que a gente tem uma enorme experiência acumulada e a gente sabe o quanto essa norma é abusada. Né? Há um abuso da dispensa por emergência. As administrações públicas ordinariamente abusam desta contratação direta, que é a expressão que a gente usa para contratação sem licitação, a gente chama contratação direta. A lei, no caso a Lei 8.666, ela dispensa a contratação, ela dispensa a licitação nessas hipóteses por decisão do legislador. Em quase todas elas existe uma ratio legis que justifica, que é esse caso aqui. A gente tem uma grande experiência acumulada em contratação por emergência e a gente percebe com muita frequência que ela é abusada. A gente agora está numa situação muito específica. Eu acho que eventuais abusos eles vão ser muito mais facilmente identificáveis. Né? Embora, claro, existe sempre uma zona cinzenta, que é você contrata por emergência comprar um carro, eventualmente um carro vai ser necessário. Eu não sei. Claro. Eventualmente um carro vai ser necessário. É muito mais fácil você visualizar a emergência na contratação de um ventilador mecânico, mas de máscaras N95 e de uma quantidade enorme de insumos hospitalares que vão ser necessários. Mas, assim, há atividades de meio que serão necessárias para nessa contratação. Como o André falou, e essa foi a percepção que eu tive no texto da medida provisória, é que ela dá desenhada ali para dar segurança ao gestor. Né? Esse texto ele foi feito para dar segurança ao gestor, preocupado com os órgãos de controle, porque a posteriori também essa é uma outra experiência, é um outro dado de aprendizado que a gente tem, é que essas contratações de dispensa a posteriori vão ser submetidas aos órgãos de controle e o gestor tem que estar calçado das decisões que ele tomou. Você tem dispensa de estudos preliminares, você tem... Sim, aqui, artigo 4º, o gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. A gente tem uma enorme quantidade de normas aqui, ficou bem grande até o texto, mas que estão ali para garantir o gestor, para balizar o gestor e para assegurar ele uma garantia no controle a posteriori. Né? Mas, enfim, a gente, nesse caso, quer dizer, a gente tem que se preocupar, sim, com o abuso. Tá? Embora eu acho que haverá. Tá? Embora a minha sensação é que a descentralização de recursos de saúde aqui está sendo mais em nível estadual do que em nível municipal, o que já, de alguma forma, nos protege, porque as administrações estaduais, elas, em geral, são menos grosseiras nos abusos do que as administrações locais. Né? Pelo menos essa é a minha impressão de um modo geral. Mas, enfim, vamos ouvir o Zé um pouquinho? Né? Zé, vamos... Até tem só um último ponto. Essa questão da dispensa dos estudos preliminares, assim,
isso me chamou a atenção, né? Em que medida isso pode ser, isso vai ser um calcanhar, né? Sim. Na verdade, assim, vale aqui também, Para tá? bem senso comum, né? Embora não esteja especialmente claro, mas eu não tenho dúvida de que subsiste aqui o 26, parágrafo único da Lei 8.666, que é essas contratações, por mais rápidas que elas vão ser, elas não vão dispensar a escolha a justificativa da escolha do contratado, nem do preço. Eu acho que isso vale para qualquer compra pública em qualquer situação. Um mínimo de justificativa de por que fulano e por que esse preço, você tem que ter. Porque, claro, que você vai ter uma situação, a gente está falando assim, escassez de luva, escassez de máscara, escassez de respirador, mas eu não sei se tem escassez de algodão, eu não sei se tem escassez de gás, eu não sei se tem escassez. Então, assim, um mínimo de justificativa, a gente vai ter uma quantidade grande, um caminhão de dinheiro público derrubado nessas contratações necessárias. É um momento de gasto público, como a gente disse, é um momento de Estado e um momento de autoridade. Então, é um momento de gasto público, mas o dinheiro público ele precisa ser bem gasto. E nessa seara, não tenho dúvida de que você continua tendo que justificar a escolha do preço e a escolha de quem, né? Nesse momento é que aparecem aqueles fornecedores amplos para a administração, o sujeito que fornece de clipes a algodão, né? Vou comprar algodão de quem fornece algodão, né? Não é aquele cara que está lá a postos. Eu sou o grande atravessador de clipes, caneta, algodão, papel e qualquer outra coisa. E é ele que a administração vai contratar. É aí que a lupa tem que entrar, eu acho. Né? Mas, enfim, vamos ouvir o Zé. Né? Zé, vamos lá. Gente, eu consigo ler pouco aqui, hein? João, no que couber, artigo 26, a instrução do processo suspenso seja realizada a posteriori? Eu acho que sim, João. Eu acho que sim. Eu acho que pode sim autorizar a posteriori. Mas eu não vejo por que não autorizar a priori, tá? Assim, não justificar a priori. Realmente eu não sei por que não fazer isso a priori. Assim, não me parece que é difícil, tá? Zé, estou apertando aqui o que precisa ser apertado, mas eu... tá papá, não. Vamos lá, Zé. Zé, cadê você, Zé? Zé, where are you? Estou esperando o Zé aqui, gente. Vamos ver se eu acho o Zé. A MP se aplica à sociedade de economia municipal? Acho que sim, tá? A MP vale para todo mundo. Vale para... Esse é o típico caso, a MP trata tipicamente de normas gerais de licitação. E aí eu acho que vale para todo mundo. Vale sobre a Lei 13.303? Acho que sim. Acho que sim, acho que nesse caso específico eu vou ter uma dispensa específica, acho que sim, tá? Eu sustentaria que sim, mesmo em sociedade de economia atuando em hospital de campanha, ok? Vamos lá, cadê o Zé? Não estou achando o Zé. Alguma coisa acontece. Tem uma norma aqui na MP, que está na Lei 13.979, que me chamou a atenção também, que ela diz que que é possível contratar com empresas que estejam até com inidoneidade de declaração de inidoneidade para contratar, se comprovadamente elas forem as únicas, ou a única numa determinada. É uma norma que tem uma delicadeza, uma norma que trata de um assunto complicado, mas, enfim, eu também acho que é uma situação... E aí não é bem uma dispensa, uma inexigibilidade. Se só tem ela e o insumo é necessário, a gente cai numa situação de inexigibilidade. Para o pessoal da graduação, a diferença entre dispensa e inexigibilidade a dispensa, a licitação em tese seria possível, mas uma decisão política do legislador dispensou a administração de realizar essa licitação. E a inexigibilidade,
a gente chama de inviabilidade de competição. A competição não é viável, porque não há mais de um fornecedor possível, não há mais de um, possível contratado. O objeto que a administração quer contratar só pode ser fornecido por aquele. Vamos lá ver se eu consigo achar o Zé aqui. Zé, não estou te achando. Vamos lá. Vamos ver. Gente, estou procurando o Zé aqui, mas eu não estou achando o Zé. What's going on, Zé? Então, há uma hipótese ali de possibilidade de contratação com quem, em princípio, não se poderia contratar, mas é uma hipótese na verdade, de inexigibilidade, porque não haverá. Eu acho essa hipótese de muito pouco provável ocorrência. Mas, como a gente disse, a tônica dessa legislação nova é permitir que a administração, neste momento, tenha todas as ferramentas para poder contratar, com mais rapidez possível os insumos que seriam necessários, né? André, eu não estou conseguindo o Zé aqui. Se quiser voltar, eu te agradeço, porque o Zé não está aqui e ele não... me chama. Zé, consegui transmitir ao vivo. Poxa, me chama. Vamos lá. Não sei se eu tenho que... Pronto, desculpa. Esse negócio de me chama é fogo. Vamos lá. Tem que me chamar e o André tem que sair para poder aparecer. Uma hora aparece, outra não. Vai lá, eu estou aqui colocando isso. Esse meu tripé aqui, ele pula. Né? Vamos lá. O que você acha, Zé, disso tudo? Eu acho que comentários gerais sobre essa MP, né, que altera a lei. Eu acho alguns destaques assim, que eu achei interessantes. Primeiro, é uma lei temporária, né? São normas temporárias, né? Há uma espécie de deslegalização das normas para um ato do ministro da Saúde, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, fala que a norma dura durante o tempo em que a Covid, a emergência, né, a pandemia estiver em vigor, e que isso vai ser decretado ou vai deixar de se reconhecer formalmente no Estado brasileiro por um ato do ministro da Saúde. Então, acho que é interessante, é um caso de deslegalização para um ato do ministro da Saúde. Isso provavelmente vale também para as normas de licitação. Então, são normas temporárias e o mecanismo para fazer com que cesse a eficácia dessas normas é um ato normativo, né, um regulamento do ministro da Saúde. Acho também o debate sobre se as normas são normas federais ou normas nacionais, como você bem falou, esse é um caso típico de norma geral, entendimento inclusive do Supremo Tribunal Federal, contratação direta é norma nacional e não norma apenas federal. O artigo 4º fala em licitação dispensável, mas ela inclui também hipóteses, ao tratar do tema, também de hipóteses que seriam tipicamente de licitação inexigível, ou seja, em que não há sequer possibilidade de aventar uma concorrência. Embora esse debate sobre dispensável, inexigível, embora tenha lá alguma relevância na Lei 8666, mas, no fundo, eu acho que esse tratamento começa a ficar um pouco antiquado. Eu gosto muito da solução da lei das estatais, que fala vai haver uma contratação direta e sem entrar nessa bipartição, né, entre dispensável e inexigível. Eu vou passar bem assim, os artigos, que eu fiquei lendo aqui, anotando os artigos, sabe? Eu vou fazer uns comentários rápidos sobre os artigos mesmo da lei. Salvo essa observação sobre a deslegalização para o ministro da Saúde, o fato de serem normas temporárias. O artigo 4º, parágrafo 2º, fala de um site específico na internet para controlar essas contratações que serão feitas a partir daí. Essa é uma tendência que a gente vê em leis mais recentes, né, jogando tudo para a internet, a ideia de possibilitar o controle social. Muito embora, às vezes, você esconde a partir do excesso de informação. Quer dizer, você joga um monte de papel, um monte de dado técnico e o controle social acaba
se tornando um pouco difícil, porque é uma informação muito técnica, muito específica, então acho que, de repente, não essas específicas, mas no futuro, eu acho que não é só jogar na internet, também se preocupar com construir normas que sejam claras, que sejam compreensíveis pelo cidadão comum, para possibilitar um contrato, um controle social mais efetivo, né? Às vezes, a melhor forma de você esconder dando um monte de informação e a pessoa não sabe trabalhar aquela informação. A transparência, no seu sentido mais puro, é saber trabalhar a informação, de repente fazer com que a informação possa ser trabalhada por linguagem de máquina e coisas assim, né? Parágrafo 3º do artigo 4º tem uma hipótese interessante, que é a contratação com empresas inidôneas, ou empresas... flexibilizou uma regra de ouro, né, da Lei 8666, de todas essas normas de licitação, caso aquele seja o fornecedor único daquele bem ou daquele serviço, e ela tenha sido declarada inidônea, ou ela seja... você pode contratar com ela. Então, eu acho isso necessário no momento. Eu entendo o racional do legislador, muito embora, por outro lado, eu comece a ficar um pouco com medo, porque tem um efeito exemplo para outras leis. Então, a ideia de inidoneidade vai começar a ser mais um princípio do que uma regra, e você vai começar a ponderar, tipo, não, mas vem cá, eu sou fornecedor único, meu trabalho é muito bom, e isso, então, flexibiliza, né, uma regra que a inidoneidade não vai valer tanto assim, minha opinião, né, para o futuro. Então, é algo a se pensar. Posso dar um pitaco aí? A inidoneidade, ela é boa, ninguém tem dúvida disso, mas ela é muito mal usada, né? Minha experiência prática é que a declaração de inidoneidade, a possibilidade da declaração de inidoneidade por qualquer gestor de contrato, por qualquer administração pública no Brasil, tem servido mais como instrumento de corrupção do que como garantia de contratação com contratados de qualidade. Infelizmente, é esse o diagnóstico que eu tenho. O mau administrador, o administrador mal intencionado, ele usa essa arma intensa que lhe foi dada para bons propósitos, né? Essa arma existe para bons propósitos, mas ele usa para maus propósitos. Então, assim, eu não... Eu realmente, assim, eu tenho sentimentos contraditórios com relação à declaração de inidoneidade, porque eu tenho algumas experiências de verificar o mau uso dessa ferramenta por gestores mal intencionados, porque é um poder muito grande que se põe na mão de um gestor só, né? Então, eu sempre olho a declaração de inidoneidade com alguma desconfiança, né? Especialmente pela amplitude que a jurisprudência dá para ela, enfim, não é o nosso assunto aqui, mas é só para fazer um contraponto aí, que eu realmente acho que eu não sei qual é a saída, mas o desenho contratual da legislação ele é mal, inclusive na parte sancionatória, ele é mal resolvido, né? A gente tem muitos problemas. Engraçado assim, todo mundo fala dos problemas da licitação, mas pouco se fala ou não se fala no mesmo volume nos problemas dos contratos. E os contratos têm muitos problemas, a legislação tem muitos problemas. Mas eu queria, Zé, que eu não sei se toda a nossa audiência está familiarizada com o seu Lei Zumbi, da Lei 8666, e eu acho a melhor definição vigente para a Lei 8666 no país é a sua Lei Zumbi, né? E eu assino embaixo, não sei melhor... Eu não sei melhor maneira de encarar o que a gente tem. E aí, acho que essa legislação da lei da Covid talvez seja um bom exemplo. Assim, todas as vezes que a gente precisa de algum caso, a gente precisa de norma nova. Isso mostra, é mais um exemplo, talvez, do que você fala, da lei zumbi. Ela não serve para mais nada. Quer dizer, ela até quer regular as situações excepcionais, ela tem uma disposição lá, mas toda vez a gente precisa de uma nova norma. Quer dizer, essa lei já morreu, esqueceu de deitar. Tati, eu não tenho, se eu te falar de mau uso de declaração de inidoneidade aqui, eu vou fugir muito do tema, né? Mas depois, numa outra ocasião, eu te conto em detalhes quais são as situações, enfim. Né? Mas vamos lá, Zé, deixa o Zé falar da Lei Zumbi, porque a Lei Zumbi, eu acho que é assim...
a melhor definição que você possa dar para a Lei 8666 e o regime de licitação vigente no país. Bom, então eu vou falar da Lei Zumbi. A Lei Zumbi é a Lei 8666. Aliás, o tema zumbi é um tema que vem muito a calhar, né, em tempos de Covid, de emergência biossanitária, né? Na verdade, a Lei 8666, ela morreu e esqueceu de se deitar, faltar alguém dar um shotgun na cara dela, um tiro de escopeta, porque ela fica ali sobrevivendo aos trancos e barrancos, mais na parte de contratos do que na parte de licitação propriamente dita. Ela foi sendo objeto de bypasses institucionais, enfim, ela foi sendo comida pelas beiradas, por lei de pregão, lei de PPP, lei de... Não é do Paul Krugman, não. É um zumbi dos filmes de zumbi mesmo. É literal. É literal, é literal. É literal, é literal. É o zumbi que come cérebros. Mas então ela foi sendo comida pelas beiradas, enfim, as pessoas não têm força política para conseguir revogá-la, porque toda vez que surge uma proposta, os interesses são tão diversos que você cria uma trava. Vem andando uma lei, um novo projeto de lei de licitação que parece que vai chegar até seu termo, né? Claro, em todo é o caso, Walking Dead mesmo. Perfeito, Walking Dead, é o Walking Dead. É do Walking Dead, é do time do Romero, né? Enfim, é olhar para a Lei 8666 como Walking Dead, é isso aí. Mas então ela foi sendo comida pelas beiradas, enfim, ninguém tinha capacidade política suficiente para revogá-la. No entanto, você foi tornando-a progressivamente inócua por conta de PPP, por conta de RDC, especialmente no dia a dia da administração, por conta do pregão. Foi uma iniciativa que surgiu ali na lei da Anatel, que depois foi ganhando um escopo enorme. Hoje em dia, a absoluta maioria das contratações, em termos de volume, são feitas por pregões, especialmente pregões eletrônicos. Mas a Lei 8666 continua ali, as pessoas não conseguem revogá-la porque não existe, os interesses são tão diversos. É uma lei tão importante, você coloca um projeto de lei e os interesses eles são tão diversos que vão se espalhando e travam. Então você não consegue revogar. Então essa é a ideia de lei zumbi, quer dizer, a Lei 8666 ela continua em vigor mais na parte de contrato do que na parte... Ela continua formalmente em vigor, ela tem efetividade um pouco maior na parte de contrato do que na parte de licitação propriamente, mas, enfim, ela progressivamente tornada inócua. Isso que o André falou, a professora Patrícia também comentou em relação à Lei 8666 já ter um dispositivo que trata de contratações diretas por emergências e calamidades, eu acho interessante, porque há também um elemento que eu não descartaria nesse caso. Eu acho que, na verdade, essa MP, essa lei, traz mais coisas do que tem lá na Lei 8666, coisas mais específicas. Então, assim, tem um ajuste fino para tornar o regime ainda mais flexível do que a contratação da Lei 8666. Mas eu acho que, independentemente disso, existe um elemento aí que eu não descartaria, que é a ideia de função expressiva da norma. Quer dizer, você edita uma norma que substancialmente tem um conteúdo muito parecido com outra para lembrar as pessoas daquilo, ou seja, porque é um ato comunicativo. Vou usar uma expressão aí habermasiana, né? Um ato comunicativo. Você diz, gente, olha aqui, dá para ter uma flexibilidade maior do que já existe, mas vamos lembrar disso aqui. Às vezes você reedita a norma com um conteúdo muito parecido para que as pessoas lembrem que existe a norma, né? Enfim, essa seria uma espécie de função expressiva da norma, né? Ainda que, de fato, essa MP tenha dispositivos mais específicos até do que a Lei 8666. Mas eu diria que se ainda que tivesse um conteúdo muito parecido com a Lei 8666, provavelmente você editaria essa MP para lembrar as pessoas de que existe essa possibilidade, especialmente aos órgãos de controle, né, Patrícia? Como você bem falou. Aliás, em relação a isso, esse é um assunto que todos os professores de direito administrativo gostam de tocar. Eu vou dar uma sensação geral em relação aos órgãos de controle. Eu diria que, nesse primeiro momento, os órgãos de controle vão permitir tudo. TCE, TCU, TCM, porque ninguém tem capital político para dizer que não. Imagina, você está proibindo a contratação da Covid, isso é uma emergência biológica, etc. e tal. Mas o problema não é agora. A sensação que eu tenho é que tudo vai ser possível agora. O problema é depois. Os órgãos de controle, eles têm que ter muita responsabilidade
à luz, inclusive, lá daquele dispositivo da LINDB, né, o contexto da tomada de decisão do gestor, para saber que essa tomada de decisão foi feita num ambiente absolutamente crítico, sem tempo, sem informação em relação ao que se dá para fazer agora. Como disse, aliás, o ministro da Saúde, né, engenheiro de obra pronta, é um controle retrospectivo, é sempre muito fácil, né? Como dizem os americanos, hindsight is always 50-50, né? Ou seja, a visão de trás para frente, você tem uma visão precisa, 50-50, né? Tudo poderia ser melhor quando você olha de trás para frente. Todas as decisões poderiam ser melhores, né? Então, eu acho que os órgãos de controle, especialmente, eu acho que é uma lei, é uma norma para dar algum conforto para o tomador de decisão, mas é também um ato comunicativo para o controlador, dizendo, olha só, essas tomadas de decisão são tomadas de decisão num ambiente que é temporalmente restrito, que não tem informação completa em relação ao que está acontecendo, em relação às contratações. Claro que a gente tem que ter tem que ter providências mínimas, e claro que você não vai contratar uma coisa que não tem nada a ver com a emergência, mas, enfim, você tem que ter uma certa sensibilidade em relação ao contexto atual da tomada de decisão desse gestor, né? Acho isso um elemento muito importante para se... Não agora, que agora vai passar tudo, mas depois, acho que isso é absolutamente essencial, professora Patrícia. Não, eu tenho outras observações aqui, mas a gente pode ir falando ao longo da nossa conversa, enfim. Deixa eu fazer alguns comentários do que você falou, que eu acho que são importantes. Na verdade, até um comentário que o Alexandre fez aqui. A gente não tem mais um microsistema, a gente tem um macrosistema de licitação, tá? Na verdade, a coisa ficou assim, para os muito iniciados, você se lidar com os meandros da legislação de licitação, para os muito iniciados e assim, a minha sensação dos problemas que eu vejo na ponta, quer dizer, que eu vejo na área em que eu trabalho quando deu errado. Que é muito problemático, né? A gente tem muito nível de problema, nível de problema em matéria de licitação é muito grande, porque não é fácil não é fácil se situar nesse meandro legislativo. Uma coisa que o Zé falou, na verdade, não há capital político para mexer na Lei 8666, e há medo de mexer na Lei 8666. Eu hoje em dia, eu falo assim, se alguém vai... acabou de sair há pouco tempo, há uns meses atrás, agora vai sair a reforma da Lei 8666. A minha luz amarela acende logo, porque o que vai vir, né? Então, assim, além de tudo, a gente tem muito medo do que possa sair, porque muito se falou que pós-Lava Jato, o risco de se mexer nessa legislação é de vir uma legislação ainda mais rigorosa, né? Isso eu já escrevi. A gente vinha, antes da Lava Jato, numa vibe de sustentar que haveria que se dar mais discricionariedade ao gestor na modelagem, na definição de um modelo de licitação. Por quê? Porque a Lei 8666 trata igual comprar clipes de construir hidrelétrica, né? Ela não tem muita... tanto no nível da licitação como no nível do contrato, claro que a licitação tem algumas diferenças, um pouco menos de rigor aqui, mas o processo mãe é igual. Então, assim, a Lei 8666, então, o que se falava? Não, a gente tem que conferir ao gestor uma liberdade maior, uma discricionariedade de modelagem, não só da licitação, como do contrato maior, de modo que ele possa, usando a expressão da moda, customizar a licitação para o contrato. Eu confesso para vocês que eu não tenho mais tranquilidade em sustentar isso, porque a gente viu essa customização, onde ela foi minimamente possível, dar errado, né? Então, assim, a gente tem medo do que possa vir, porque alguns chegaram a cogitar de que no afã e no rescaldo da Lava Jato, uma lei que pudesse vir, pudesse ser ainda mais rigorosa. E mais rigor do que a Lei 8666 a gente não quer de jeito nenhum. Então, assim, não tem solução ótima aí. Vai ter qualquer solução que virar um second best, mas em que sentido eu não sei, né? Second best na melhor das hipóteses, né? Porque, e a outra coisa que você falou, e eu achei super interessante, o momento pós-pandemia será o momento da LINDB, né? Em que
por acaso, os órgãos de controle têm sido extremamente refratários, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir tribunais de contas, etc., o pessoal de órgãos de contas, e muito refratários à aplicação, a considerar isso, porque essa sua lembrança da LINDB é perfeita. A LINDB manda considerar as circunstâncias da tomada de decisão pelo gestor, né? Então, assim, o gestor ele está tomando a decisão sobre determinadas circunstâncias e isso precisa ser levado em conta pelo controlador. Agora, vamos ver como é que isso vai ser com órgãos de controle que tem uma enorme má vontade com a LINDB. Eu vou passar para o André, vamos ouvir um pouquinho o André sobre isso. Então, vamos ver, André, o Zé vai sair e pede para entrar aqui. Vamos ver se eu faço isso melhor dessa vez agora. Vamos lá. Vamos lá, André. Onde está você? Vamos ver se eu acho aqui. Não, nunca é fácil, gente, mas assim, é porque a gente está aprendendo. Com empresas quebradas. Daniel, eu não sei, né? Assim, a gente está especulando e tal, mas aí vão ser outros desafios, né? Agora sim, vão ser outros desafios, né? O momento pós. Pronto, agora sim. Ótimo, agora foi mais fácil. O momento pós-pandemia vai ser realmente uma outra discussão, que na verdade isso vai ser um tema de outra conversa que a gente vai ter, que é a intervenção do Estado na economia. Porque quando a gente vai viver agora um momento também de volta dos grandes temas de intervenção do Estado na economia. Então, esse já fica uma conversa mais para frente aí, porque esse também vai ser um assunto da hora, né? Vamos voltar a discutir todo tipo de intervenção direta, indireta, enfim, né? Mas vamos lá, André, fala um pouco, vamos ouvir o André um pouquinho sobre esses temas todos que a gente estava discutindo aí agora. Eu gostei muito da observação, eu tinha anotado para falar disso também, né? Vai ser o momento da LINDB, né? No pós-Covid-19. E aí a gente vai estar diante de outro estado de calamidade, que é a crise econômica, como bem lembrado ele pelo nosso querido amigo, professor do FRJ, Daniel Capec, né? Ninguém sabe o tamanho do buraco que a gente está se metendo. Que a gente está se metendo não, né? Que o mundo, enfim... que a gente está sendo metido, né? A gente está sendo engolido, né? Embora tenhamos responsabilidade pela escolha dos nossos líderes, né? Enfim, então talvez a gente possa também botar na nossa conta, né? Enfim, não na minha, mas enfim, na conta do povo, de nós todos, né? Mas eu acho que vai ser uma época de teste da LINDB, né? Notadamente desse artigo 22 que você mencionou, que o Zé mencionou e que você leu aí, né? O artigo 22 da LINDB, né? Que você precisa considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor, né? E exigências das políticas públicas a seu cargo. Esse artigo vai ser testado ao extremo, né? E ele, combinado com o artigo 28 da LINDB também, né? Que é a cláusula geral do erro administrativo, que o agente público só responde pessoalmente por dolo ou erro grosseiro, né? Esses dois dispositivos vão ser testados. A jurisprudência do TCU, como se firmou sobre isso, né? Não é alvissareira, né? A jurisprudência do TCU sobre o erro grosseiro, né? Que não afasta a responsabilidade civil pode afastar a responsabilidade administrativa, mas não afasta a responsabilidade civil do gestor. Ou seja, né, tabula rasa. Eu não sei de onde saiu, quer dizer, essa jurisprudência a que eu me referia, na verdade, da resistência que você vê do órgão de controle, né? Assim, a fala do ministro da Saúde que eu ouvi e que me foi o start para essa conversa, ele falava nisso, não, a gente está conversando com... eu vou ter que mexer aqui que o meu celular está dando bateria baixa, espera aí. A gente está conversando com o órgão de controle, a gente está conversando com...
justamente para dar segurança ao gestor na hora do gasto. E como o Zé falou, eu achei que ele falou preciso, agora vai ter problema zero, né? Agora o problema é zero. Mas e depois, né? Depois, como é que vai ser com órgãos de controle que a coordenação interinstitucional e a preocupação com os órgãos de controle que não... A gente que trabalha na administração, a gente sabe que na administração pública não há santos nem mocinhos, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que existe o gestor real, às vezes mal preparado, às vezes bem intencionado, às vezes... E ele faz, às vezes, o que ele consegue. Não, então, é difícil. O dia a dia da administração pública brasileira não é um dia a dia fácil, né? E o que não se quer nesse momento, e nesse sentido dessa legislação, é não paralisar, né? Mas a gente aqui está preocupado com o day after, né? Com o dia seguinte disso tudo, né? Agora, eu acho que essa norma dá instrumentos para não paralisia, embora eu não sei se... Acho que ela vai conseguir coibir abuso, mas eu não posso garantir isso, porque... mas, assim, o dia seguinte é preciso de um controlador um pouco mais sensível para esse gestor real, que é o gestor que está na linha de frente ali, tendo que lidar com essa situação e comprar. Agora, já está lidando, porque a gente já viu imagens, por exemplo, no Rio Centro, de sendo montado um hospital. Então, assim, estão fornecendo, né? Se fornecendo naquela praxe habitual, que eu já vi isso acontecer algumas vezes, que primeiro chegam as coisas, depois a gente formaliza o contrato, né? Porque isso acontece, né? Já vi isso acontecer algumas vezes, então tá lá um monte de leito já montado, mas já tem o contrato, né? Então eu não sei, né? Às vezes tem contrato, né? Enfim, né? Vai ser. Vamos saber quem é. Eu acho que o Tribunal de Contas vai ter que esticar essa corda, né? Não tem muito jeito, né? Porque essa era a hora que dá vontade de falar com o controlador. Controlador, dá vontade de pegar o controlador do futuro e mandar ele sentar na cadeira do gestor agora, né? Senta aí e vê o que você faz. Porque no futuro é muito fácil, né? Como o Zé Vicente colocou muito bem, a gente olhar para o passado e dizer, olha, tudo que foi feito está errado, não foram observadas as normas, enfim, e sem essa consideração absoluta sobre as circunstâncias, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, pensando aqui nós três como advogados públicos, né? Esse é o tipo de orientação muito importante hoje para o gestor público, ele sempre colocar e explicar que ele está diante dessa circunstância, né? E tem sido feito assim, né? Nas normas do governador do estado e tem saído sempre considerando, né, o quadro de pandemia, enfim, então sempre colocando para essas circunstâncias o que certamente vai ser utilizado no futuro para justificar as circunstâncias do artigo 22, né? Mas, obviamente, né, Patrícia, como você bem disse, o problema só vem quando dá tudo errado, né? Quando dá tudo certo, todo mundo bate palma, não tem problema, né? Enfim, você fica na conta, né, do que fica na conta do que deu tudo certo, né? Enfim. E o outro ponto que você mencionou, né, vai ser o momento, né? Alguém até está citando aqui já o professor Egon Bockmann Moreira, nosso amigo querido. Ele escreveu agora recentemente, acho que foi na Gazeta do Povo, lá no Paraná. Curitiba, ele escreveu um artigo falando, né, que é o momento do direito econômico agora, né? O direito econômico a gente está vendo. Ontem eu assisti uma live, agora eu sou um cara das lives, né? Eu assisti uma live os economistas, o André Esteves e um cara do Pactual e aquele Xavier da SPX, falando sobre mercado e tal. E os caras que são sempre ortodoxos estão falando, o Estado tem que jogar dinheiro mesmo. A gente tem a jabuticaba, usou essas palavras, nós temos a jabuticaba do BNDES, mas agora é a hora de usar mesmo, vamos gastar dinheiro, vamos usar. Né? Agora todo mundo quer o Estado participando, né? Um Estado que gaste. Eu acho que o Estado tem que abrir a torneira mesmo, né? Mas que tem que fazer medidas anticíclicas
O importante é saber como, né? Enfim, vai ser uma questão interessante. Qual o limite? A gente tem decisões públicas muito difíceis para serem tomadas, infelizmente, aparentemente, sem gestores, ou pelo menos no topo, cientes da gravidade dessas decisões. Né? Mas isso, cada dia a sua penitência. A gente realmente vai ser uma coisa legal de voltar. A gente tem vários temas clássicos de direito administrativo vai voltar, assim, como eu disse, poder de polícia, intervenção do Estado no domínio econômico, aquilo que andava, aqueles temas, a intervenção do Estado no domínio econômico, aqueles temas em que, num viés liberal, ficam meio em baixa, quando a coisa muda, voltam a serem relevantes. Acho que a gente vai ter um período muito interessante para discutir temas de intervenção do Estado no domínio econômico, instrumentos que sejam possíveis num momento desse e posterior a isso. A gente está chegando ao fim. Hoje eu quero me ater ao tempo certo. Eu vou ouvir o Zé mais uma vez. André, você tem algumas considerações finais? Eu vou ouvir o Zé mais uma vez para a gente encerrar. Né? Não, eu acho que é isso. Vai ser um momento interessante mesmo, só fazer esse registro da intervenção do Estado no domínio econômico, né? E o Zé Vicente o livro, faça a propaganda do nosso amigo Zé Vicente, o livro dele está disponível de graça no site do excelente livro sobre intervenção do Estado no domínio econômico, na editora Fórum, está de graça lá, né, Zé? Segunda edição. Ele disse que está escrevendo a terceira. Eu estava começando a me organizar para escrever a terceira do meu direito constitucional regulatório, mas por conta da lei de liberdade econômica, mas agora não sei se eu vou fazer isso. Vou esperar um pouquinho para ver como é que fica aí. Esperar, né? Pois é. O direito administrativo é muito conjuntural, né? Isso trai um pouco os estudiosos, assim. O tempo inteiro a gente tem que estar... às vezes eu acho assim, muito oneroso estudar direito administrativo, porque você tem que estar o tempo inteiro antenado, assim, não tem um sossego, né? Não tem um sossego, assim, para gente, né? Para gente ficar assim um momento de paz, né? Tratando de coisas, né? Não tem, assim, é tudo muito agitado, né? Vida da administração. Enfim, deixa eu ouvir o Zé antes de terminar. Obrigada, André. Vamos lá, Zé, pede aí para entrar para mim e para a gente encerrar, né? Encerrar essa nossa. Eu vou tentar deixar salvo, gente. Depois eu comento com vocês. Eu não fiquei com o vídeo salvo de terça-feira. Se alguém salvou o meu vídeo de terça-feira, puder encaminhar para mim, porque eu não sei como fazer, assim, eu apertei o que me era possível aqui, né? Mas eu não tenho muita intimidade com o Instagram. Vou dizer para vocês, eu não tinha um Instagram. Me convida, vamos lá, transmitir ao vivo com o Zé Vicente, já te chamei. Eu tinha um Instagram pessoal, tenho ainda, mas nunca usei. Zé, olha lá, bom, Zé. Vamos encerrar então aqui, falar para os nossos espectadores, a nossa galera, só agradecimentos a ter tanta gente aí com paciência para ouvir a gente ao vivo, né? Verdade. Eu agradeço aí a propaganda do meu colega André Firino, o livro está disponível na editora Fórum. Você tem que procurar lá uma promoção que eles fizeram até o final de março, sei lá, e você baixa gratuitamente. De fato, estou escrevendo a terceira edição. Só uma observação aqui, só bem uma coisa técnica, que eu acho interessante, o artigo 4º, inciso F da lei, que fala que no caso de restrição de fornecedores, pode dispensar a prova da regularidade fiscal ou trabalhista. Isso não significa que não se reconheça, não se exija a regularidade fiscal ou trabalhista, mas se dispensa a prova. E também, mas aí sim pode-se dispensar o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação. E aí uma discussão que eu estava pensando aqui tipo habilitação jurídica, coisas formais assim, você pode contratar com uma sociedade regular, uma sociedade de fato, tem exigências que na Constituição de regularidade tributária, então você não está abrindo mão da exigência da regularidade tributária, mas você está abrindo mão da comprovação naquele momento, né? Depois você comprova. Então, só uma observação mais pontual aqui, que eu achei interessante. Esse artigo 4º F
é um artigo que eu achei assim interessante. Outra coisa, em relação a normas mais rigorosas e normas mais flexíveis, que a senhora falou, isso me lembra o livro do André, uma observação do André Rosilho no livro dele, Licitação no Brasil, né, que ele fala de sistemas maximalistas e minimalistas de licitação, né? Então, você tem um sistema que permite mais, que é mais flexível, e aí dá errado. E aí você, então, começa a exigir mais regras, uma coisa mais detalhista, com menos discricionariedade, e aí dá errado. E aí vem uma regra, um sistema mais flexível, e, portanto, mais minimalista, e por aí vai. Vai, é um sistema, é um pêndulo, né? Vai e volta enfim, sempre dá errado e dá certo, e as coisas vão sendo sucessivamente assim. Intervenção do Estado na economia é um tema muito importante, né? Vai vir quente aí, né? Ainda bem que estou escrevendo a 3ª edição. Eu comecei a escrever, eu estou mais na intenção de escrever do que escrevendo efetivamente. Eu talvez devesse estar escrevendo, enfim. Mas eu agradeço aí a oportunidade, professora Patrícia, também saúdo aí nossa plateia aí, não sei como chama isso, nossos videoespectadores, né? Gostaria de devolver a palavra aí para a senhora. Uma leitura para isso, alguém comentou aí nesses comentários, ainda não tem, né? Salvo a lei, tem um texto do Marçal, né? As pessoas estão produzindo alguma coisa nesse momento, mas por enquanto é só coisa de internet ainda, né? Eu recomendaria esse texto, vai no site do escritório do Marçal e lê, comentários gerais sobre MP, mas ainda é muito quente, assim, para ter comentários ou artigos de doutrina específicos sobre isso. Enfim, mas um abraço aí e mais. O que eu acho, assim, o que é importante em licitação e contrato, gente? Entender a lógica do sistema, entender os conceitos gerais, entender para poder interpretar, tá? Para poder... não adianta ficar decorando coisinha, você tem que entender o sistema. Você tem que entender que o sistema tem uma lógica, a ideia da escolha da proposta mais vantajosa, da boa contratação pública, de uma contratação pública que entregue para a sociedade aquilo que o Estado está contratando. Então, assim, é isso, tudo que a gente tem que interpretar é orientado para isso, tá? Então, se preocupem em menos em ficar em regrinha, e mais em compreender o espírito das licitações, sabe? Licitação, até estava falando isso para os meus alunos na faculdade. Licitação é um assunto grande, técnico, mas se você entender o sistema é importante. Está acabando o nosso tempo. A nossa ideia, minha, do Zé e do André, a gente, enquanto esse período de quarentena durar, a gente se encontrar toda terça e quinta às 5 da tarde. Eu vou mandando mensagens para confirmar isso nas terças e nas quintas, mas quem tiver com disposição, se preparem para terças e quintas. Se a gente resolver mudar a plataforma, a gente vai avisar, tá? Mas e aí com temas do momento de direito administrativo que importem nas circunstâncias. Vai de novo ficar nos meus stories, mas eu não consegui gravar para mim. Eu insisto, se alguém conseguiu gravar, compartilhar o vídeo de terça, me manda, porque aí eu tento botar em outra plataforma para a gente disponibilizar isso mais tempo. A nossa ideia é de que o maior número de pessoas possa ter acesso, tá? Então, assim, muito obrigada aí pela audiência, né? A gente nem esperava tanto. Eu estou me sentindo a Marina Rui Barbosa do Direito. O perfil criado terça-feira já tem mais de 600 seguidores, né? Então, assim, fiquei muito satisfeita com isso. É bom de saber que vocês estão em casa. E a gente, nesse momento, é o que a gente pode fazer para a gente ficar junto, pensando, e para os nossos alunos de graduação não ficarem órfãos, né? Essa é a nossa maior preocupação. Gente, muito obrigada aí pela audiência e até a próxima terça. Tchau!